Mulheres em uma jornada de autoconhecimento. Essas personagens que eu vou trazer para vocês hoje, a grande maioria delas, eu diria todas elas, de certa forma, estão em um processo de amadurecimento. Diferentemente da jornada do herói, em que o protagonista ou a protagonista vai para o mundo para conquistar algo no mundo, a jornada da heroína é muito mais intimista. Ou a jornada da virgem, pode ser a jornada da heroína ou a jornada da virgem. Este livro aqui, que se chama The Virgin's Promise, A Promessa da Virgem, escrito pela Kim Hudson, ela fala um pouco sobre como construir uma história em que a protagonista está em uma jornada da virgem, né? Ou numa jornada da heroína, que é diferente, como eu falei, da jornada do herói, em que ele vai para o mundo conhecer, saber quem ele é. A jornada da heroína, ela é uma jornada intimista, ela é uma jornada para dentro, é sobre ganhar espaço dentro de si, não fora. Né? É entender quem se é e qual sonho se busca. Só que, geralmente, na caminhada dessa jornada, a mulher precisa deixar aí algumas ilusões de lado. E a ilusão, para o feminino, especialmente na literatura, pode ser um grande calcanhar de Aquiles, pode ser uma grande pedra de tropeço. E todas essas personagens que eu vou trazer para vocês, todos esses livros que eu vou indicar aqui, de alguma forma vão encontrar mulheres que ou encontraram a sua queda na desilusão ou se regeneraram, se reconstruíram e amadureceram. Sejam muito, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flores de Leitura. Estou muito feliz porque eu recebi ontem o meu diário de leitura, ou pelo menos o caderno que eu comprei para o meu diário de leitura. Inclusive, gente, eu super indico, não estou fazendo propaganda aqui, a Jandaia não me pagou, que é a marca, mas, gente, que coisinha fofa. Parece uma prancheta, sabe? E você pode sempre colocar novas folhas nele. Isso aqui é ótimo, gente. E foi R$ 34. Eu vou deixar, inclusive, o link para compra aqui abaixo. Já organizei aqui como é que eu vou fazer o meu diário de leitura esse ano, colocando ali os detalhes sobre os livros, data do início e do fim da leitura. Se vocês quiserem um vídeo mostrando como é que eu faço meu diário de leitura, eu faço, tá, gente? Deixem aí nos comentários. Mas aí aqui, né, não podia perder a oportunidade de já estrear o meu caderno com a lista de livros que eu queria trazer para vocês hoje. O que me trouxe a ideia de falar desse tema, ok? Estou lendo Middlemarch, da George Eliot, e para mim, aqui, a Doroteia, ou Dorothea, que é a protagonista, a heroína deste livro, já deixa claro que vai ser uma desiludida, né? A gente já começa percebendo que ela está projetando muito dos sonhos dela, dos anseios dela em um futuro parceiro, em um homem. Isso acontece por causa do contexto histórico, ok, gente? A gente está falando de uma época que a mulher, de forma geral, a mulher não tinha lá muitas opções, então ela encontra a realização de muitos dos seus desejos de realização, de sucesso, de criatividade no parceiro. E claro que isso está criando para ela uma certa projeção, e projeção cria ilusão, a gente não está enxergando. Sabe quando você bate naquela porta de vidro? Você acha que, ai meu Deus, dá para eu passar aqui, tu bate com a cara, né? Tinha um vidro ali e você não enxergou. A ilusão tem muito a ver com isso, com o que a gente gostaria de enxergar, né? E que nos cega momentaneamente, porque geralmente a ilusão acaba. Ou não, mas eu só vou continuar falando sobre ilusões ou iludidas que nunca deixaram de ser iludidas no final do vídeo com o último livro que eu vou indicar aqui. Mas enfim, foi assim que começou a ideia, eu comecei a pensar sobre como a desilusão ela é fundamental na jornada de transformação e de autodomínio de uma mulher. A mulher, na sua trajetória, precisa daquela desilusão. Ou você foi desiludida e você entrou no caminho da tua autonomia,
ou você ainda está iludida de muitas maneiras. E antes de começar a indicar os livros de ficção, eu quero indicar Sylvia Plath, que para mim é uma grande musa da desilusão. Infelizmente, aqui a gente está falando da vida real, né? Aqui são os diários da Sylvia Plath. Eu sou uma grande amante tanto dos poemas, da poesia dela, quanto desses diários. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de poesia e de reflexões sobre a vida que valem a pena ser lidos que estão contidos nestes diários, que eu acho que ela sabia que seriam lidos um dia, né? Ela tinha consciência da sua grandeza como escritora, mas ela também esperava muito da vida. É aquela coisa do nunca era suficiente o que ela alcançava, e ela até mesmo escolhe o seu marido, Ted Hughes, a partir de uma ilusão, na minha opinião, e quem lê o diário talvez vá concordar, né? Que esse cara, ele era um professor de faculdade, ele era um escritor, ele era tudo que ela gostaria de ser. Enquanto eu lia a Dorothea de Middlemarch, eu pensava em Sylvia Plath o tempo inteiro. Nos diários dela, quando ela conhece Ted Hughes na Inglaterra, quando ela vai estudar na Inglaterra. E eu não podia deixar de mencioná-la como uma mulher que traz para a gente muito da sua poesia na sua única obra de narrativa corrida, né, de ficção, que é The Bell Jar, seria a redoma de vidro, né, na tradução aí que foi escolhida. E nos textos que ela escrevia, principalmente aqui nesse diário, uma constante construção de ilusões e desilusões. Eventualmente, a máxima desilusão que essa mulher viveu a levou a escolher o suicídio. Isso é algo que a gente também vai ver na literatura, nas protagonistas e nas heroínas que não conseguiram lidar com a desilusão de forma a buscar um caminho de transformação. Bom, primeiro eu vou falar dos livros em que a desilusão não venceu, em que isso foi apenas um capítulo na trajetória da heroína, da virgem, né? E que, de certa maneira, a desilusão foi integral para o processo de autoconhecimento, para o processo de integração dessas mulheres, dessas personagens. E eu começo falando de Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, que é uma história de formação, né? Portanto, aqui, e está ao contrário o livro, né, gente? Meu pai do céu, enfim. É um livro em que a gente vai encontrar a Virgínia, que é essa moça está ali num momento de virada na vida. Ela está naquela fase que a gente diz que é a transição entre adolescência e juventude, né? O famoso young adult ou new adult, como se fala aí na literatura moderna, né? Ela está naquele processo de deixar de ver as coisas como uma criança, como uma menina, e começar a ver as coisas como uma mulher. E ela vai tomar decisões baseadas nisso, e a maneira como ela encara a sua família, como ela vê as relações da sua vida, é que vai ser um grande processo de desilusão. É muito interessante e é claro que ela vai se sair bem nessa novela, porque aqui a desilusão é um processo natural de talvez ver as coisas como elas são, encarar as pessoas com mais verdade, sem buscar nas pessoas uma perfeição, né? Então aqui tem essa coisa do idealismo, ela também perdendo um pouco desse idealismo em relação a pessoas da família, enfim, ganhando conhecimento da vida, a profundidade da vida, através dessas desilusões. Vou eu de novo botando o livro. Não. Outro livro da Lígia Fagundes Telles é As Meninas. E aqui a gente vai ter três desiludidas, de formas diferentes, tanto a Lia quanto a Ana Clara, quanto a Lorena. Eu sempre esqueço uma das meninas, gente. Eu peço desculpas a Lígia. Mas, enfim, todas três
estão passando por um processo também de amadurecimento. Só que essas meninas, diferente aqui da Virgínia, que vem de uma família muito castradora e de uma família em que as pessoas não contam as verdades, as pessoas gostam de ficar fingindo, tem muita ilusão realmente, porque as pessoas não gostam de encarar as verdades, né? Então essa moça ela tem que meio que ir buscando a verdade sozinha da vida. E aqui, na verdade, essas meninas estão enfrentando um período histórico complicado. Então elas estão tentando se tornar adultas, entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é verdadeiro, em um momento de uma situação histórica, cultural, política muito repressiva, né? Em que o Stefan Zweig, o escritor austríaco, ele fala sobre isso na autobiografia dele, que é aquele momento em que você está tentando viver a sua vida como um indivíduo, mas o mundo político e social está o tempo inteiro intervindo na sua vida. Você não consegue ter a sua jornada. É uma jornada coletiva que as pessoas estão passando por causa de uma questão cultural ou política. No caso do Stefan Zweig, ele viveu nas duas primeiras guerras mundiais e ele tinha um sentimento de perda muito grande daquele estilo de vida e daquela forma de ver a vida que é anterior à Primeira Guerra Mundial, entende? Então ele fala: a guerra me tornou impossível a minha vida como indivíduo, porque eu fui o tempo inteiro bombardeado pelo mundo externo. Isso acontece aqui também. Então, como tirar os véus, né? Como descobrir o que é certo, o que é verdade, para além das ilusões, quando o mundo real ele está assim bastante seco, bastante é, árido. Então você acaba criando o seu próprio mundo, a sua própria ilusão. Todas três têm a sua ilusão. A Lorena é aquele mundo fantasioso do romance que ela tem com um cara que, será que é verdade? A Ana Clara é aquele mundo das drogas, aquele mundo do se tirar do mundo, de certa forma. E a, a Lia é pela política, né? É pelo ativismo, é pelo ideal. Mas todas três estão se iludindo de certa forma, né? É um livro muito interessante, gente. Muito, muito, muito bonito. Para mim é a grande obra assim, de ficção da Lígia. Mas eu não posso falar isso porque eu ainda não li tudo. Então esqueçam o que eu falei. Outro livro incrível que vem nessa mesma jornada aí da heroína é Far From the Madding Crowd, do Thomas Hardy. Esse livro é um livro que pertence à literatura britânica, à literatura inglesa. É considerado uma literatura que carrega ali questões de naturalismo. Você tem aqui aquela coisa também do questionamento social. Essa heroína, que é a Bathsheba, né? Gente, como é que é Bathsheba em português? Batseba, eu não sei, é um nome bíblico, se eu não me engano, eu acho que é a esposa de Davi, que se chama Bathsheba, não lembro agora. Mas vocês vão perceber que essa heroína, ela tem algumas escolhas de parceiros com quem ela pode se casar. E ela vai justamente mirar no cara mais fingido, enganador, que a ilude. Então, aqui é também uma trajetória de enxergar o que importa em um parceiro na hora de você se casar com ele. É claro que o Thomas Hardy provavelmente estava fazendo ali algumas críticas à parte social, né, ao preconceito e tal, porque o melhor cara é um cara da terra, é um cara que não é muito falador, ele não é muito polido, ele não é muito dilapidado. E o cara que essa garota acaba olhando é justamente aquele cara do bigodinho que sabe falar de tudo. Sabe aquele galã fingido? Então aqui tem toda um enredo de um casamento que vai fracassar porque essa mulher não foi capaz de ver a verdade de quem aquele homem era. Então, mas o final é. Gente, eu tô entregando o final dos livros, mas não tô nem aí, gente. Se isso é um spoiler, eu falei desde o início que eu ia mostrar quais são os livros que tiveram um final integrativo e feliz e os que não tiveram, né? Então aqui ela vai encontrar a resposta, ela vai tirar
o óculos cor-de-rosa, e será capaz de encarar o que há de melhor, na verdade, em um parceiro que talvez não seja ali aquilo que ela idealizou, mas que a ama. Né? E também para falar do Thomas Hardy, nós temos a personagem de Tess dos D'Urberville, dos D'Urberville. Nossa, gente, difícil falar isso, D'Urberville, meu pai. Mas enfim, também é do Thomas Hardy e também, novamente, eu acho que Tess é melhor porque o final é trágico. Então eu não vou falar dela agora, vou deixar para falar depois. Mas esse livro aqui, o que faltou foi um final mais verdadeiro. E olha que o Thomas Hardy era conhecido por ser um cara um pouco mais realista e pessimista, mas eu achei que aqui esse final feliz não condiz muito com o que era necessário acontecer na história. Mas isso é um ponto para outro vídeo em que eu vá falar do Thomas Hardy, né? Uma outra personagem que paga caro pela sua ilusão, especialmente amorosa, é a inquilina de Whitefell Hall, é a Helen Graham, que esse livro é escrito pela Anne Bronte, que a gente precisa entender que faz parte daquelas irmãs maravilhosas, amadas, idolatradas, salve, salve da literatura. E essa talvez seja a menos conhecida das irmãs, mas ela era mais direta para falar do que ela queria falar, do que a Charlotte e a Emily. A Emily eu acho que ela não queria falar nada, acho que a Emily só queria contar uma história maravilhosa. E falar um pouco sobre a brutalidade da vida também. Mas eu acho que a Charlotte era mais realista, queria ser mais realista, mas quem foi bem realista foi a Anne Bronte aqui neste livro, em que a nossa Ellen, a protagonista, a heroína, ela vai se apaixonar por um cara, ela vai ignorar todos os red flags, todos os sinais de que ele não iria ser um bom marido, principalmente porque ele era um beberrão, né? E é típico da gente que é mulher muitas vezes, né? Você ignorar que o cara bebe muito. Ah, mas ele que tá em vídeo. Enfim, ela acaba casando com esse cara e a tempo ela consegue tirar o véu da ilusão e fazer o que era certo, apesar da época que não apoiava a atitude dela. Então esse é um livro tem um final muito bacana, muito conciso e uma personagem extremamente admirável. Que a gente pode encarar como aquela mulher que vivenciou a maturidade da desilusão de forma é, resiliente, fortalecida, né? Ela não desiste de si, ela não desiste dos seus filhos, né? Do seu filho, no caso, era um. Uma outra personagem que eu admiro muito, inclusive, é Hester Prynne, de A Letra Escarlate, né, de Nathaniel Hawthorne, que é um livro classicão da literatura norte-americana, na verdade, da literatura americana, eu falo norte-americana, mas na verdade da literatura estadunidense. Okay? Aqui a gente tem uma mulher que acaba se apaixonando pelo homem errado, do contexto errado para sua época, ela acaba engravidando e, gente, é toda uma história que no mundo de hoje a gente diria, ok, faz parte da vida, mas aqui era extremamente polêmico, era como se fosse um crime, ela é penalizada por isso. E é claro que existe o conceito da ilusão, principalmente no amor que ela sentia pelo cara que engravidou ela. E ela nunca supera totalmente essa ilusão. Você que está lendo é que fala, amiga, esse cara é um cobarde, esse cara é um covarde, né? Mas a forma como ela lida com as consequências dos seus atos, a coragem que ela tem e principalmente a dignidade dessa personagem é algo que faz esse livro valer a pena, ok? Outra personagem que vai encarar a desilusão no seu caminho de transformação e autoconhecimento feminino é Jane Eyre, da Charlotte Bronte, né? Jane Eyre gostava de se fazer de racional, né? Assim, de prática. Eu sou muito prática. Pois é, se apaixonou pelo cara mais, assim, mais no modelinho que a gente poderia dizer de bad boy, que é o Mr. Rochester. E assim, vai ter uma desilusão enorme aqui. E novamente a gente vai ter uma personagem que vai lidar de forma extremamente íntegra e digna e vai aprender sobre autonomia, independência e força pessoal com essa desilusão. Na verdade, a desilusão aqui,
ajuda a nossa personagem a entender quão forte ela realmente era. Agora, eu vou falar de uma personagem que talvez eu vá errar a pronúncia do nome. É a Mashenka, ou Mashenka, né? Que é a protagonista, a heroína, que é a heroína de Felicidade Conjugal. Então aqui a gente tem um escritor homem que vai narrar uma história na primeira pessoa de uma jovem. Então vocês imaginem que eu acho que o Tolstói tinha o quê? Uns 30 anos quando ele escreveu Felicidade Conjugal. E ele vai contar essa história a partir da visão íntima, primeira pessoa, de uma menina, de uma mocinha, de 17, 18, sei lá, né? Ela era uma mocinha. E que trabalho incrível que ele faz. Eu sei que tem mulheres que às vezes dizem assim: o homem não tem como escrever sobre mulheres, ele não tem esse lugar. Gente, se a gente for pensar assim, a literatura não existe. Literatura é literalmente você se colocar no lugar de outra pessoa que tem uma vida diferente, que é de outra cultura, que é de outro pensamento, porque senão não tem trabalho de imaginação nenhum. Né? Então, o grande escritor, ele consegue, sendo um homem, falar como uma mulher, entender o mundo interno de uma mulher, assim como uma boa escritora mulher consegue entender os meandros mentais, psicológicos, íntimos de um homem, ok? Essa é a mágica. E ele faz mágica aqui, em Felicidade Conjugal. Então, assim, aqui a nossa Mashenka, ela vai se apaixonar por um cara, ela vai casar, e ela vai ver que casar não é tudo isso. Na verdade, ela vai ver que casar é, como qualquer outra coisa na vida, ela carrega o peso da própria vida, como diz o Rainer Maria Rilke, né? A vida é o peso. Então, ter que lidar, ainda muito jovem, com a vida prática de um casamento, querendo se divertir, querendo ver coisas diferentes, falar com pessoas diferentes, ir a festas e tudo mais, vai ser difícil. Então, aqui a gente tem a desilusão do casamento ou do amor romântico, e depois a gente tem aquela desilusão de que a vida, aquela ilusão de que a vida vai ser um negócio incrível, que a vida vai ser um grande rodopio. Sabe a garotinha dos sapatos vermelhos? Sabe a menininha dos sapatos vermelhos? Então, rodar, 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 dançar, dançar, dançar. Se você vive assim, uma hora você tem que cortar os pés, que nem no conto da menina dos sapatos vermelhos. Então, assim, não dá. Ninguém consegue viver rodopiando. Então, a paixão e essa vida de êxtase, ela não consegue ser mantida por muito tempo. Ela vai entender. E aí vai ver essa desilusão com a própria vida. Então, a vida é isso aqui. É tomar café com meu marido, é cuidar dos meus filhos. É isso. Então, é muito interessante esse livro também, tá? E, por fim, aqui nas meninas que tiveram o seu final feliz, entre aspas, ou de certa forma conquistaram a sua própria identidade, né? Através da desilusão, conquistaram a si mesmas. Nós temos Natasha. E aí não dá nem o nome do livro que eu botei na coisa errada. Como de costume, a bateria do meu celular está acabando. E o livro está ao contrário, gente. Bom, ok. Guerra e Paz. Nessa edição que eu li a primeira vez esse livro aqui há 11 anos atrás, 10 anos atrás. Deixa eu ver de quando é esse livro que eu li logo que eu comprei. Então, 10 anos atrás, 2015. Ok? Natasha, que também vai se apaixonar. Natasha era uma grande sonhadora, né? Ela era uma grande sonhadora, ela era uma mulher espirituosa, uma menina espirituosa. Ela queria viver. E ninguém pode culpá-la por isso. Mas essa vontade, essa gana de viver, em alguns momentos vai colocar ela na posição de se desiludir de várias maneiras, gente. Essa personagem ela vai construindo o caminho de maturidade como uma mulher, se desiludindo, encarando a vida e as pessoas como elas são, até ter o final que ela tem aqui, ok? Que para mim é um bom final. Pelo menos que eu me lembre, gente, porque como eu falei, tem 10 anos que eu li, por isso que eu vou reler esse ano. E agora vamos falar das personagens que talvez não tenham tido a sorte ou a capacidade, a resiliência psicológica para se transformar a partir das desilusões.
claramente vou começar falando daquela que não poderia não estar nessa lista e que vocês provavelmente pensaram nela quando viram o tema do vídeo, que é Anna Karenina. Anna Karenina é uma personagem que se desilude e essa queda é tão grande que ela não levanta mais, né, gente? Ela é casada e a vida é bastante morosa para ela, entediante. Ela acaba se apaixonando por esse cara, que é o Vronsky, que desde o início, para qualquer mulher madura que está lendo o livro, você já está assim, ai amiga, não vai dar certo isso. E não dá. Né? E em face das consequências das ações dela e o nível de engano e de arrependimento e de perda, ela não consegue se refazer após tudo aquilo que acontece em consequência, na verdade, do caso que ela vai ter com esse cara. Anna Karenina tem um final bastante triste. E eu não vou falar aqui, apesar de, como eu já falei, gente, não tem spoiler. Esse livro ele foi escrito há muito tempo e tal, mas eu não vou falar mais do que isso. Ainda nessa linha de esposas que ficam profundamente entediadas com o que a realidade do relacionamento afetivo pode oferecer e acaba escolhendo a última e terrível escolha, né? Ela é a nossa Emma Bovary. Eu não tenho uma edição de Madame Bovary comigo nesse momento, porque eu tinha uma edição da Penguin Classics e eu troquei no sebo. Eu quero comprar uma edição mais bonita e que seja de maior qualidade. Se vocês souberem aí qual seria a edição que vocês me indicariam de Madame Bovary. Mas Emma Bovary também é uma jovem que espera muito, tem grandes expectativas com a vida amorosa, sabe, conhecer alguém e ser completamente cativada por aquela pessoa. Ela não encontra isso no seu esposo, ela não vai encontrar isso no primeiro cara, no segundo cara, no terceiro cara, enfim, né? E não consegue também se recuperar de que a vida jamais seria tão incrível quanto o que ela esperava que fosse. Aqui eu vou mostrar uma personagem que pode surpreender algumas pessoas dependendo de como você fez a leitura desse livro, que para mim é sim uma história de amor, tá, gente? Eu serei polêmica e eu vou fazer um vídeo sobre isso. O Morro dos Ventos Vivantes tem sim uma história de amor. Na verdade, tem duas histórias de amor aqui, tá? Nem todo amor, o amor não vai ser aquela coisa bonitinha, perfeitinha para todo mundo. Até porque o ser humano não é perfeitinho e bonitinho, então. Mas isso é uma conversa para outro dia. Aqui nós temos a Catherine Earnshaw, que é uma mulher que também está esperando muita coisa da vida. E aquele cara que ela gosta, com quem ela cresceu, que ela conhece profundamente, tanto que ela é ele, né? Quem não conhece a frase famosíssima, He and I are the same, né? Se há algo do qual nossas almas são feitas, é a mesma coisa, né? A gente tem muito tempo que esse é um dos meus livros preferidos e já faz alguns anos que eu não releio, mas eu lembro claramente dessa frase, que a alma dos dois são feitas do mesmo material, algo nesse sentido, parafraseando. E não é suficiente, queridas. Não é. Mesmo tendo encontrado essa pessoa, pode não ser a pessoa mais saudável do mundo, né? Ai, tá, gente, tudo bem, mas é o cara que ela amava, né? O cara que ela gostava. Mas Catherine queria mais da vida. Ela queria os carros, amor. Ela queria os melhores vestidos, ela queria ser paparicada, ela queria, enfim, um outro estilo de vida que, obviamente, naquele contexto, Heathcliff não tinha como oferecer. E ela acaba se casando com uma outra pessoa, simplesmente porque este cara tinha mais a oferecer materialmente. E o resultado é a tragédia que se segue. E não estou colocando a culpa na Catherine das atitudes do Heathcliff. Ele tem a culpa dele. A gente não está falando nem de culpa aqui.
A gente está falando de como a ilusão de que ela seria feliz, de que a vida faria sentido, de que ela teria maior conforto, maior realização. Se ela estivesse com alguém de dinheiro, acaba ruindo. Essa ilusão vai ruir. Né? A gente sabe, quem lê o livro sabe. Então, para mim, Catherine de O Morro dos Ventos Vivantes é uma iludida que não consegue lidar com as consequências de onde a ilusão dela a fez chegar e carrega uma galera de tristeza ali, de acontecimentos tristes por causa das ações dela, ok? E para finalizar as nossas tristes heroínas, iludidas, desiludidas, temos a senhora Havisham, de Grandes Esperanças. Esse caso é um caso que eu penso muito, nunca esqueci. Charles Dickens é um dos meus escritores favoritos. Não é Grandes Esperanças o meu livro preferido dele. Meu livro preferido do Charles Dickens fica ali entre Um Conto de Duas Cidades e Nicholas Nickleby, tá? Que é menos conhecido aí. Mas esse livro tem uma personagem fascinante. Não é à toa que tem um relógio aqui. A senhora Havisham foi uma mulher abandonada por um cara que só queria o dinheiro dela, tá? E ele a abandona, a gente tem tempo que eu reli também, então eu reli na pandemia, então já tem o quê? 5 anos, né? Ele a abandona e, se eu não me engano, é no dia do casamento. Então ela vai parar todos os ponteiros dos relógios da casa naquele momento e ela vai ficar com aquele vestido de noiva para ela, né? Vai virar a noiva rejeitada. Não é mais uma situação que aconteceu com ela, mas é quem ela é. E isso vai trazer toda uma consequência negativa, inclusive, para uma outra pessoa que vai entrar na vida dela, que é a Stella, que depois vai trazer uma consequência negativa para o nosso querido Pip, que é o protagonista. Então, vocês vejam que a mulher que não lidou bem com a desilusão, não lidou com a desilusão de forma a construir uma personalidade mais forte, uma razão de vida, sua autoconsciência, ela acaba deixando várias consequências trágicas no seu encalço, né? No seu rastro. Então vejam que essa personagem, a desilusão foi tão grande com aquele homem que ela parou no tempo. Eu acho que é pior do que o fim de Emma Bovary ou de Anna Karenina, esse aqui da senhora Havisham. E toda mulher tem que ter cuidado para não ser uma senhora Havisham, pelo menos uma vez na vida, em alguma situação que aconteceu com a gente. E dito isso, para finalizar o vídeo, gente, foram muitos livros, eu estou aqui meio que até me sentindo pressionada por tantas mulheres. Calma, gente, calma. Para finalizar o vídeo, eu queria falar da Daisy de O Grande Gatsby. Né? Também é um livro que pode surpreender, porque geralmente a gente pensa que quem é o desiludido do Grande Gatsby é o Gatsby. Ninguém é mais desiludido do que o Gatsby nessa história. Mas a gente não lembra que a Daisy também é uma iludida que se desilude ou não. Por isso que eu falei, na verdade, a Daisy, ela representa aquela mulher que preferiu o mundo da superficialidade aqui. A escolha dela no final é não encarar a necessidade de crescimento, de fortalecimento que ela tinha. Então ela continua aquela criatura assim meio infantil e um pouco alienada da vida dela mesma, dos outros. E isso acontece porque, claro que ela amou, na minha opinião, Gatsby. Só para deixar claro, isso aqui é um livro de um clássico da literatura moderna americana. Tá? Americana não, estadunidense. Americana também, mas estadunidense. Escrito por um dos meus escritores favoritos, que é o F. Scott Fitzgerald. Esse é um dos meus livros favoritos da minha vida, né? E a Daisy, ela amou esse cara. Mas assim como a Catherine lá de Morro dos Ventos Vivantes, ela fez escolhas que fui pensando talvez no melhor de tudo aquilo que não era necessariamente a alma dela. Né? Como a alma dela não foi atendida o suficiente, a alma da gente, quando não é atendida, ela vai diminuindo, né? Ela vai ficando calcificada mesmo, ela vai ficando fechadinha ali. Ela não cresce, ela não expande, ela não avança. E é isso que você vê na Daisy. A desilusão com aquele romance que ela viveu com o Gatsby, casando com outro homem, posando com um homem que traria aquilo que ela precisava materialmente,
e ficando presa naquela ilusão. Então, ela não se desilude, na verdade. Ela não se desilude porque ela fica perdida na ilusão, na alienação, e nunca crescendo, e nunca se tornando uma pessoa inteira. Né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Nem todos os livros aqui eu vou encontrar na Amazon, mas eu vou deixar as edições aí abaixo traduzidas, ok? Com certeza não vou encontrar essa edição de Guerra e Paz aqui que eu tenho, que eu nem sei se ainda é produzida. Mas eu vou tentar deixar todos os links da Amazon abaixo. Eu sou associada da Amazon, então quando você compra alguma coisa pelo meu link, eu recebo uma comissão. E isso ajuda muito aqui o canal, tá bom? Um beijo para vocês, obrigado por assistirem o vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.